E pronto, vamos falar do parto holístico. Vou chamar aqui a maravilhosa doula, nossa convidada de hoje. Ela é incrível, ela é doula. E aí associa todo esse conhecimento da doulagem com a formação dela como terapeuta, de cuidados, saudade também. Ei, Ei, deu certo. Ei, que agora bom! foi. Boa tarde. Ah, boa tarde! Que bom que deu tudo certo, você entrou. E vamos Emoções da falar de internet. parto holístico, né? Eu tava te apresentando, mas eu queria que você se apresentasse, assim, porque... Gente, assim, a minha apresentação sobre a Marina é, assim, ela é uma muito maravilhosa. A gente vai ficar E aqui a a, tarde toda rasgando seda e não vai ter mais pois nada, é, tá? Tchau, era isso. mas se apresenta, assim, as suas a sua atuação, né, profissional tão maravilhosa que ajuda tantas mulheres na gestação e fora dela também. Primeiro agradecer o convite da Débora, como eu disse lá no post, né? Muito bom a gente encontrar profissionais, né, de todas as áreas que a gente possa se unir, trabalhar em parceria real, verdadeira, pela missão, né, pelo propósito que a gente está sem ficar tanto atento, assim, né, aquelas energias de reclamação, de competição, de tudo mais que a gente vê e trabalhar aí no amor, na mudança de fato, né? De levar essa consciência para as famílias, é muito o que eu acredito. E então, muito agradecida de ter mais uma profissional aí que a gente pode somar as nossas forças, né? Nossas medicinas, nossa luz aí em nome desse parto, dessas chegadas, né, na Terra. Meu trabalho, minha transição, né? Eu fiz uma transição de carreira alguns anos atrás. Ela começou muito pelo movimento da educação, da nova educação, né? E tinha lá a educação, a gente já pensa em crianças. E aí quando eu olhava, eu falava, cara, as crianças elas só seguem o que os adultos fazem, né? Elas já estão prontas aí, os adultos precisam se trabalhar para deixar as crianças em paz, né? Serem o que elas são. E aí comecei todo esse movimento de desescolarização de mim e de trabalhar isso com as pessoas. E aí chegou essa Marina terapeuta, principalmente com mulheres, né, nas questões assim das mulheres se conectarem com seus ventres, com seu ciclo, com toda a sua potência, com esse sagrado que habita em si, né? E aí eu fui meio que fazendo um caminho inverso do que a maioria que trabalha com parto faz, né? Eu não comecei trabalhando com parto, comecei assim e fui meio que indo na origem. Ah, então o que que vem antes disso? O que que vem antes disso? E aí cheguei no nascimento, que de fato, se a gente quiser mudar algo, né, efetivamente da origem, a gente tem que olhar para as chegadas, mas precisa olhar para essas famílias, né, como elas estão, esses adultos que vão receber essas crianças. Então, meu trabalho permeia muito nesse lado emocional, integrativo, holístico, né, desses pais, de preferência até na concepção consciente, né, numa preparação para essa chegada, quando é possível, e quando não, a gente vai construindo pontes, né, nas etapas. E aí na gestação, no parto, né, no pós-parto, na criação aí. E aí eu percebo muito assim que tem a ver com que nem quando a gente se prepara para alguém chegar na nossa casa, né? Ou como a gente se sente quando a gente vai para casa de alguém e você vê que que a pessoa se preparou a casa, preparou uma boa comida, né? Que a casa tá limpinha, que você tem uma acolhida, que você é bem recebido. Todo mundo gosta disso. Né? E imagina a primeira chegada, a sua chegada na Terra, né? Por que que a gente não vai se preparar de uma forma muito especial para esse ser que está chegando? Que mensagem é essa que a gente quer levar para quem trazer para quem está chegando, né? Então acho que é bem sobre isso, assim, aonde a gente se encontra, né? Ai, que lindo, gente. Eu adoro isso que estava falando. E é isso, aí você trabalha com mulheres, né? Também nesse processo de ginecologia natural, né? Que é muito.
esse movimento do autoconhecimento, do empoderamento. E autoconhecimento a gente precisa enfrentar algumas sombras, né? O autoconhecimento passa por isso. No suporte terapêutico, gente, é muito importante. E ela faz isso belamente. E é isso. Aí o parto holístico, ela falou integrativo. Eu gosto muito dessa palavra integrativo, porque o que é a saúde da mulher, né? A saúde de todo mundo, na verdade. Estou falando da mulher porque, enfim, ginecologia já vale, tá? Mas a saúde de todo mundo, ela começa no nível energético, né? Vem emocional e físico. Então, para um equilíbrio geral de saúde, todos esses níveis têm que estar muito bem equilibrados. Né? Todas as doenças começam no nosso nível energético e vai até o nosso corpo gritar. E a visão integrativa é exatamente você equilibrar todos esses níveis em prol de uma saúde verdadeira e concreta naquela pessoa. Então, isso é o integrativo. E a parte holística, nada mais, nada menos, é que trabalhar o energético e o emocional e, consequentemente, esse físico também vai estar bem cuidado e bem preparado. E quando a gente pensa em parto, qual o principal para mim num parto evoluir bem? Primeiro, entender o que é o parto, né? O que é o parto? Entender que é um rito de passagem. A mulher tem 3 grandes ritos de passagem. A primeira menstruação, que é a menarca. A maternidade, que assim, é um super. A menarca, a criança vira adulto, né? É um portal que se abre para começar essa caminhada de transformação, né? No mesmo dia, né? Ai, menstruou, agora, pum, com passe de mágica. E na menopausa também, é um rito de passagem, né? A mulher vai passar da fase reprodutiva para uma fase de anciã, que é uma mulher muito sábia, com conhecimento muito concretizado. E a maternidade é um outro grande rito de passagem da mulher, que ela vai mudar completamente. Gente. Maternidade, assim, é um furacão muito bom que passa nas nossas vidas. Mas para ser muito bom, que é muito desafiador, mas é muito né, de amor, assim, realmente incondicional e verdadeiro, uma coisa... E é um movimento muito de curar a nossa criança interna também. E para isso é abertura de um portal. É um rito de passagem. Na menarca e na menopausa, demora 2 anos, né? Essa caminhada, né? A mulher na menopausa fica 2 anos mudando a menstruação, mudando a forma que ela vê as coisas, o humor, tudo vai mudando. E a maternidade não pode mudar no dia do parto. Né? É um rito de passagem de 12 horas do parto. Não, porque senão isso não vai ter um desfecho tão positivo, de repente, ou de uma forma tão fácil, né? E aí, trabalhando isso, o que é o parto? O parto simplesmente é o que vai culminar e trazer essa criança dentro do útero para o nosso mundo externo. E aí, de fato, a gente tem esses 9 meses para fazer esse rito de passagem e entender que o que é maternidade? Você dar a vida a alguém. Você gerar uma vida, você colocar a pessoa no mundo e você ser responsável por aquela pessoa, ser uma pessoa bacana que vai vir nesse mundo para evoluir e fazer a diferença. E como a gente faz isso, né? Então. Aí, como a gente se prepara, né? Pois é, você falou palavrinhas bem boas. Pode ser bem desafiador. Não, com certeza
tem os desafios, né? E eu sinto que essa palavra do integrativa e me lembra, não sei se é a mesma coisa, mas é a raiz, né? A integridade e a integração das coisas, né? Que me remete assim a gente não querer só uma parte, né? Ah, tem que ser só bom, não pode ter dor, né? Então, integrar tudo que somos faz parte muito dessa natureza feminina. E eu sinto que esse grande medo que vem em torno do parto vem de um movimento, né, de alguns anos para cá de desconexão muito grande com a nossa natureza cíclica, que honra, né, morte e renascimento. A cada alunação a gente está morrendo e renascendo, né? A cada respiração a gente está morrendo e renascendo, mas a nossa sociedade não olha para a dor, não olha para a sombra, não olha para a morte, só pode a vida. E acaba que essa negligência com o lado da sombra, que é parte de nós, nos adoece, nos afasta de quem nós somos, né, de verdade. E aí começa todo um caminho de dormência, de desconexão, em que realmente, quando você chega num ponto muito grave disso, como é que você vai falar em parir? Né? Não faz sentido. Porque parir envolve muita coisa, né? Envolve esse, como diz a Nauli, parteira querida, amada, é um universo parindo outro universo. E claro que também tem dor, também tem muito amor, também tem força, também tem luz, tem muito, né? E tem tudo. Então depende da gente integrar isso tudo e da gente querer ser essa completude. Né? Eu quero ter essa experiência por completo, parte de uma escolha, né? De traçar um caminho por essa escolha. E sim, para isso eu tenho que olhar para várias coisas que podem estar no meu caminho, que eu fui atraindo e que não são forças muito favoráveis para que esse parto aconteça, olhar para como foi o meu nascimento, o nascimento do meu companheiro, né? O que pode ter de trauma, de bloqueio lá dessa época que pode estar caminhando com a gente até aqui, né? Olhar para esse medo de morrer para a filha que eu sou e nascer essa mãe, né? Então tem todo um portal, como você falou, é um grande rito de passagem e que requer essa conexão com a morte e com o renascimento, essa entrega total para viver a experiência, né? Eu tô aqui, eu vivo, eu me entrego para a experiência. Qualquer coisa que aconteça, não importa, eu tô viva e eu vou aproveitar essa experiência, essa oportunidade de ser canal para essa vida chegar. Eu falo isso, eu acho a coisa mais linda, né, do mundo. Eu amo acompanhar a parto. Eu não consigo nem pensar como que alguém não quer ter, né? Uma vez uma amiga minha de Portugal falou, não, eu tive 3 filhos de parto normal, porque eu não consigo imaginar, não viver a experiência como um todo. Eu não gosto nem de dirigir carro automático, eu gosto de passar pela experiência das coisas. Então, assim, é isso, a gente está vivo aqui, a gente tem a oportunidade de experienciar coisas que também envolvem ciclos, né, de morte, de lidar com dores, de sombra, de desafios e também de alegrias e tudo mais, né? Então, a gente vai levando assim, né, tranquilo, tá tudo bem. Eu acho importante deixar a gente esclarecer alguns conceitos que a gente está muito acostumado a falar, mas já me perguntaram assim no Instagram, gente, mas que tanto morte e nascimento é esse que você fala? Que desconexão é essa? Que conexão? Então, só para ficar assim, mais didático, para quem não está acostumado, a gente fala com muita fluidez, que a gente está muito acostumado a falar sobre esse assunto, mas o que acontece? A gente tem uma natureza cíclica, né? A gente menstrua, até o último vídeo do feed falando da nossa ciclicidade. A gente tem uma ciclicidade, né? Durante o ciclo menstrual de 28, 30 dias, o tempo que for, a gente tem uma ciclicidade, a gente tem 4 características, 4 perfis diferentes ao longo de um mês, né? Só que as pessoas só reparam na TPM, né? Que chamam atenção para menstrual, eu chamo de tempo para mim, ou tempo para meditar, mas fica muito, as pessoas conseguem enxergar muito claro uma mulher de 4, só que se você começar a prestar bastante atenção, você vai reparar essas 3 outras mulheres, e o que essas 4 mulheres em uma conseguem. A gente se refere à menstruação como lua,
né? Aquela forma bem linda que eu gosto. E a gente fala que esse ciclo morte e renascimento a gente tem todo mês, né? Que assim que termina nosso ciclo, a gente deixa morrer tudo que não tem, não serve mais, tudo que a gente não precisa mais, para ter uma nova oportunidade de recomeço. Explicando de forma muito prática, sabe? Ano novo, que todo mundo fica ano novo, vida nova, então. Que aí parece que a gente deixa tudo de ruim para trás e assim, não, agora eu vou recomeçar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, aquele ânimo, né, do renascimento. Então, todo mês a mulher tem isso, a gente não precisa esperar o ano novo, a gente tem esse ano novo todo mês, essa oportunidade de morte e renascimento, né? E o parto é grande momento de morte e renascimento. O que, que vai morrer? Vai morrer a vida de uma mulher sem filho, vai morrer aquela rotina do casal sem filho. A gente passar, gente, muda muita coisa. E tem coisas que deixam, que já passou o ciclo, que a gente já viveu. Imagina se a gente fosse ser criança, bom, é maravilhoso, mas imagina se a gente fosse criança a vida toda. E o lindo da vida é essa ciclicidade. Então, o momento do parto a gente deixa morrer aquela vida, né, sem um filho fora do útero, e renasce uma vida diferente, só para deixar mais claro esses conceitos. E até os homens também podem perceber isso, né? Porque, na verdade, todos nós, se a gente, quanto mais conectado, né, com a natureza a gente está, na observação dos ciclos da vida, né? Do ciclo, tem o dia, tem a noite, tem as estações do ano. Nosso corpo tem fases do dia, né? Que a gente está mais para fora, mais agitado, mais confuso, mais sonolento. Isso tudo faz parte dos nossos ciclos, né? Dos ciclos de tudo que é vivo, vive um ciclo. Então é só a gente, acho que o problema maior é a desconexão nossa, né? Tão grande com qualquer coisa que a gente mal vê se tá sol, se não tá, se tem lua no céu, né? Então quanto mais a gente vai se aproximando disso também, mais a gente vai se apropriando e percebendo isso e entrando em comunhão com essa natureza fora que é a natureza dentro, né? E respeitando que existe tudo, né? Em todo momento existe a morte e existe essa vida. É um ciclo, vida, morte, vida. Assim como existe a luz, existe a sombra, existe a alegria, existe a tristeza, e a gente vai aprendendo a caminhar com isso de uma forma, né, como uma nuvem, assim, sem se apegar a nenhuma coisa nem a outra, né? Isso é importante também. Esse apego a só pode ser bom que gera muitos conflitos, assim, e muita dificuldade no parto, né? Eu evito a dor, porque eu não quero lidar com ela, porque ela é ruim. Hoje muita gente está muito intolerante a qualquer coisa que saia do perfeitinho, né? Hoje a gente não pode ter uma cólica menstrual, que é simplesmente sentir aquela cólica menstrual, de sentir mesmo o útero contraindo um pouco, né? Para liberar aquele material que não precisa mais. E a pessoa não... O que faz, né? Cala aquilo. Não, eu não posso sentir o mínimo de cólica. Vamos dar um remédio para calar logo. Eu não posso dar um tempo e deitar, me aquecer, descansar um pouco e tomar um chá e que vai ficar tudo bem, né? A gente não se dá mais esse tempo, a gente não tem essa tolerância, né? Um tempo atrás, assim, se cólica, assim, é só assim, o útero contraindo um pouquinho para liberar o sangue. E hoje em dia você tem um pouquinho de dor de cabeça, né? A pessoa tem uma intolerância, né? Não, eu tô com dor de cabeça, eu não posso ter essa dor de cabeça, eu não posso sentir nenhum tipo de dor. E no parto também não, né? Essa dor é vista assim, tipo, eu acho que tem um pouco a ver também. Desculpa, fala. No momento que você entende que é o grande pulo do gato que a gente fala do parto holístico, o que é o parto, você entende tudo. Você entende a dor,
você vê que a dor faz parte do processo, você não precisa tirar aquela dor com analgesia. Então, é realmente, o parto holístico é entender o que é o parto. E o que é o parto? É plena conexão com aquela fase da vida que é se abrir para a maternidade. É plena conexão com o bebê. Se você está totalmente conectado, se você está totalmente pronto para essa transformação, para deixar morrer em uma nova vida, você está em plena conexão, você, seu bebê, não precisa de mais nada. O parto vai fluir naturalmente, você vai só respirando, respirando, se conectando, e não precisa mais de mais nada. Dá tudo certo, dá tudo lindo, a amamentação vai ser incrível, o puerpério vai ser, né, legal, assim, dentro do possível, porque tem a parte cansativa até entender que essa parte cansativa também faz parte, que não é ruim, né, que é só o processo. Mas, assim, a mensagem que a gente quer deixar hoje é isso. O parto holístico é essa conexão. Ah, você pensa assim, pô, mas só conectar, facinho, né? Moleza. Moleza. A gente tá assim na discutindo. vida, né? Nesse movimento de conexão. Exatamente, eu estava te escutando e estava me lembrando disso, estava falando da cólica, assim, né? Como a gente tem nesse processo, nesse caminho de desconexão, com esse ciclo, com isso tudo, a gente desconecta do nosso poder, né? A mulher tem o poder de carregar uma vida no ventre, gente. Isso é muito poder, independente do momento que ela está na vida, né? Ela tem esse poder, ela vem como esse canal, esse veículo. E aí, se a gente desconecta desse poder, a gente faz o quê? A gente terceiriza, delega isso para outra pessoa, né? E aí, quando a gente tem cólica, a gente terceiriza para um remédio, né? A gente vai se desconectando e saindo desse auto-olhar de investigação. Então, quando chega, a gente tem esse caminho sem olhar para si, a gente chega no parto querendo o quê? Terceirizar, delegar, né? É isso que a maioria das pessoas que chega e fala, ah, não, quero cesárea, resolve aí para mim, é um pouco desse lugar. A pessoa só está um pouco desconectada e precisa de olhar um tempo para si, né, para compreender o quanto é divino, maravilhoso você se empoderar e confiar em si, confiar nessa força divina de criação que veio com você e confiar no bebê também, né? A gente sabe, né, da importância que tem na vida, né, esses primeiros, a vida intrauterina, os primeiros anos de vida, assim, em tudo, na nossa personalidade, né, em várias coisas da nossa vida adulta. Então, quando isso já é o primeiro passo, como a gente estava falando, né, além de você proporcionar uma boa chegada para esse ser, é muito diferente, né, quando você fala assim, filho, confio em você. Eu confio em mim, eu confio em você e eu confio nas forças da natureza, né? E a gente vai junto atravessar esse portal, independente do resultado, porque, óbvio, podem ter complicações e tal, a gente não está falando disso, né? Pregando, escrevendo em pedra que tem que ser dessa forma, mas da mulher caminhar nessa coragem, nessa experiência, né? E aí, se acontecer algo também no caminho, e tiver que fazer uma intervenção, que bom que ela existe, mas que seja, né, nesse caminho. Isso também é bom a gente reforçar aqui, né? Mas é muito diferente de quando, ah, não, eu não quis, eu não acreditei em mim, eu também não confiei em você, e você chegou assim, de qualquer jeito, né? Olha a diferença que isso faz, né? Então, fica essa mensagem assim também para ver o que a gente quer imprimir para essas pessoas que estão chegando, né? Que mensagem é essa que a gente quer deixar, assim. Eu me lembro muito do Michel Odin, que é um grande antropólogo, obstetra, né? Que fez muitas contribuições aí para o movimento parto humanizado. E uma vez eu ouvi ele falando que ele tem já 86 anos, assim, um cara super ativo. E ele falou que a mãe dele sempre falou para ele que a chegada dele, o nascimento dele, foi o dia mais feliz da vida dela. Muito importante. Como foi feliz receber ele. Como foi feliz parir ele. Olha só que delícia, né? Você escutar isso da sua mãe. Olha que diferença isso faz na sua vida como ser humano, né? Vamos olhar para isso, né? Para esse lugar. Isso é holístico, é olhar para todos os lugares, é ter confiança, ter empoderamento, é ter confiança em si, no outro, na sua família, né? Então, como você consegue receber o filho, nosso filho, né?
de forma assim, né, equilibrada e tal. É esse caminho do autoconhecimento, do empoderamento, de confiar em você, da conexão. E aí, antes do pré-natal, a gente já pode. Hoje, no consultório, eu tento fazer esse trabalho na ginecologia natural ou na obstetrícia também, incentivando bastante o autoconhecimento. Assim, e aí, como é a sua intuição no meio do ciclo, no começo do ciclo? Como é seu humor ao longo do tempo? Mostrando, né? Olha, você pode começar a se autoconhecer dessa forma, reparando essas coisas, mostrando o corpo, né? Como é. E opções, e mostrando as opções que a natureza nos oferece de tratamento, caso tenha algum desafio de saúde. Então, isso pode ser feito, né, com o ginecologista antes de engravidar, e isso vai empoderando a mulher. No momento que a mulher se conhece muito, ela sabe tudo dela. Ela conhece o corpo dela, ela conhece o colo do útero dela, ela já tocou o útero dela pelo abdômen, por baixo. Já viu no espelhinho, ela tem um espéculo na casa dela, que qualquer coisa ela passa e vê lá. Ela tem esse autoconhecimento do corpo físico, do corpo mental. Se tem alguma coisa, se ela tá com desconforto, tá com tristeza, encarar aquilo, caramba, tô com tristeza, deixa eu olhar para essa tristeza. Não é pensar assim, tô com tristeza, vou tomar uma champanhe para dar uma melhorada, que aí você simplesmente joga a poeira embaixo do tapete, né? Então, esse conhecimento, essa evolução, né, de autoconhecimento, de olhar para as coisas, olhar para as sombras, é o que vai te ajudar a se empoderar. Que muito se fala em empoderamento no parto. Além disso, eu quero um empoderamento da vida. Eu quero empoderamento da mulher, empoderamento desse homem também que vai ser pai. É isso. Então, esse processo vai antes do parto, né? Empoderamento, as pessoas, a gente tem que tomar nossas vidas em nossas mãos. E aí, ao longo da gestação, sim, né? Que aí muda e vamos, então, é uma mulher diferente, uma das 1000 facetas que a gente tem. Vamos, então, conhecer bastante essa mulher nova, que tem um corpo diferente a cada dia, porque a barriga cresce um pouquinho mais, o centro de gravidade muda um pouquinho, os sintomas mudam totalmente, o volume do nosso sangue muda, né? Então, vamos, autoconhecimento todo dia, essa conexão com o bebê. Então, é um empoderamento de vida que eu venho propor para vocês. E aí, no parto, vai ser só uma consequência desse empoderamento que já veio há muito tempo. E durante o pré-natal, que tem alguns sintomas, sim, porque nosso corpo muda todos os dias, como eu estou falando, por que não usar o tratamento natural? O tratamento natural hoje em dia é muito usado no parto e funciona. Todo mundo fala, alívio não farmacológico da dor e as analgesias realmente diminuíram. Então, se a natureza é forte o suficiente para aliviar a dor do parto, não vai aliviar um enjoo, uma pressão que de repente mudou um pouquinho, uma glicose que está um pouco aumentada, um pouco de azia, que é bem frequente. Porque a gente não pode usar plantas, porque a gente não pode ver a causa emocional, né? Uma hiperemesis gravídica, né? A pessoa vomita pra caramba com medo de gestação. E qual é a causa emocional disso? O que o corpo dela tá querendo? Qual informação tá querendo passar? O que a gente tem que aprender com aquela doença, né? Com aquele desafio. Então, por que não, ao longo do pré-natal, se tiver um acometimento na ginecologia, eu faço isso. Muito, muito raro eu passo algum remédio. A maioria dos dias com fora eu não passo nenhum remédio alopático, só natural. E o que é natural? É a planta fazer um chá, é um óleo essencial, é uma terapia holística. Depende de cada paciente. Mas isso pode ser feito, né? Tem a ginecologia natural, tem a obstetrícia natural. E aí,
a gente empodera essa mulher desde antes, ao longo da gestação toda, né? Que ela confia no corpo dela, que ela vai reagir àquela planta. E aí, depois que pare, a gente pode falar, continue seu empoderamento. Você não precisa se castrar mais com pílula. Seu empoderamento não foi naquele momento do parto. Você é uma mulher empoderada, porque você está totalmente conectada a você mesmo. Não precisa voltar para nenhuma caixa. Não Não precisa se precisa usar castrar. absorvente artificial, Isso, você não precisa descartável. castrar a sua libido, você não precisa fazer, você não precisa se castrar, você é livre, continue livre, e mais livre ainda, porque você vai criar uma pessoa, uma criança, para ser livre. O que você acha? É isso, gente. Como pode melhorar essa médica maravilhosa? Tá falado, assina embaixo. É totalmente isso. Acho que é bacana que o trabalho do terapeuta e do médico ele se complementa, né? Porque muitas vezes em 1, 2 horas de consultório você identifica algumas coisas, consegue já plantar algumas sementinhas e em alguns casos a pessoa precisa de um auxílio, de um apoio de continuidade, né? E aí, assim, a gente vai trabalhando exatamente nisso, mas aprofundando um pouquinho mais, né? Olhando mais para o nível emocional, instigando esse autoconhecimento, liberando algumas questões que podem estar como nuvenzinhas aqui impedindo, né, dessa evolução e trazendo essas informações mesmo, porque a gente como mulher, né, a gente passou por esse processo de transformação, de observação dos ciclos, não foi sempre assim, né, eu já tomei pílula, já usei absorvente descartável, já fui completamente inconsciente disso, não tinha a menor ideia de como isso fazia diferença na vida de uma mulher, falava que menstruar era muito chato, falava que, enfim, né, e aí o caminho foi se apresentando, assim, eu sou muito agradecida hoje, né? Eu vejo como isso faz diferença em tudo na minha vida, tudo, né? Cada respeitar a natureza que há em mim, que sou eu, e passar isso para fora é vida, né? É honrar a vida, tá a serviço da vida. Então, que mais e mais pessoas possam despertar, né, para isso, para que esses seres sim possam chegar nessa liberdade de serem quem são, com pais maduros, adultos, né, adultos de verdade, não com as suas crianças feridas lá, sem olhar para as suas dores, para as suas sombras, que tenham coragem, né, de estar vulneráveis aí e nesses desafios diários de criar uma criança, né? Eu acabei de ver uns stories de uma mulher que eu sigo, a Teca Toscano, que ela tá no auge do puerpério, acho que não tem nem 2 semanas que ela pariu a segunda filha, e ela ressignificou tanto para mim também o puerpério, porque até então eu achava que até o nascimento era isso, aí depois tinha um tempinho, aí depois a mulher volta, né? Que esse puerpério, muitas mulheres, né, tem um período ali de casquinha, assim, né, de estar na caverninha, e ela fala, assim, de um lugar tão bonito, ela, gente, é lindo, eu tô com o coração, com o cardíaco expandido, é por amor, é tão bom, é um apaixonamento que é todo dia, não passa, só expande, eu só quero ficar com esse bebezinho, e ela filmando o bebezinho ali, coisa mais linda, eu falei, gente, ressignificou um monte aqui também, né, então tudo é possível da gente estar, assim, inteira, curtindo tudo que vem, né, com alegria, com tudo que vem. Eu acho que a maternidade, também a paternidade, é o momento da gente curar, né, a nossa criança. Então, o momento do nosso parto, quando a gente vai parir o nosso filho, é o momento da gente curar o nosso parto. Então, ressignificar aquilo. Quando a criança tem 1 ano, a gente, como se tivesse vivendo a nossa criança de 1 ano. Então, de repente, se teve é, algum contratempo forte e tal, é o momento de você. O que faltou quando você tinha 1 ano, 4 anos? Faltou amor, faltou acolhimento? Como a gente vai se curar? Dando muito amor, muito acolhimento para o nosso filho, que a gente vai estar curando também o que faltou na gente. A oportunidade de você, adulta, colocar a sua criança no colo e dar, né? E suprir essas necessidades não atendidas que ela teve no amor, né? Que é sempre a resposta para tudo, não tem jeito. É. Então, na consulta, eu sim, eu abordo muita coisa de vida pessoal, tal, mas, enfim,
é muito conteúdo, né? Muita informação técnica. É, eu falo o que eu acredito, né? O que é uma maternagem, de linhas de maternagem. Mas ter alguém com experiência de terapeuta, né? Que lida muito bem com isso, que tem técnicas, né? Porque no consultório é o papo. Mas eu não tenho muita abertura para, de repente, assim, vamos fazer um canto, vamos fazer, né, essas técnicas que a terapeuta entra muito bem, então fica um tratamento muito completo, né? E a doula tem esse papel com essa visão do que é o parto, o que eu acredito ser o parto, né? Todo esse rito de passagem, é o que eu espero da doula, assim, tipo, detectar como tá esse casal, como que foi esse parto que a Marina tá falando. Imagina, se uma pessoa veio de um parto muito violento, muitas vezes a gente vê o parto vai redondinho, chega rapidinho, tá? Chega em 10 centímetros, dá uma encalacrada. Gente, parou o parto, 10 centímetros, parou o parto, fica 10 horas com 10 centímetros. O que é isso? É fisiológico? É físico? Isso não é físico. É alguma coisa que não foi detectada ao longo da gestação que está pegando. Exatamente ao momento que simplesmente ia nascer, ia sair, e a pessoa, vum, se bloqueia. E da onde está vindo esse bloqueio? É isso que a gente fala do parto holístico, não é simplesmente entrar com uma intervenção, vamos fazer um spinning baby. Não! É assim, não, pera lá, o que está... Se a gente não, se não foi detectado ao longo da gestação, detectar naquele momento. O ideal é ao longo da gestação, para o parto, simplesmente a gente só está lá no suporte, para não precisar trabalhar nada, porque o que tinha as feridas abertas já foram fechadas, curadas. E como se faz isso? Encarando e olhando para elas, né? Limpando, deixando sangrar um pouquinho para curar ela. Então, na hora do parto, se acontece alguma coisa assim, tava contraindo super bem, parou nada no final, né? E não é aquele momento de descanso, é porque realmente, além do fisiológico, né? Porque isso no fisiológico pode acontecer durante um tempo. O que é? Vai fazer o quê? Vai fazer um rebozo? Vai... Enfim, sim, pode ser feito. Mas são intervenções. Olhar isso como intervenções. Que bom que existem, né? Que ajudam, mas a raiz não é essa. A raiz, de repente, no momento, você sabe que eu tenho formação em algumas terapias holísticas, né? Eu tenho formação em Theta Healing, formação em Reiki, em barra de Axis, que na hora dá para fazer. E às vezes contornar, né? Fechar aquela ferida naquele momento. Mas o que a gente quer é que a gente deixe a pessoa muito bem alinhada, muito bem equilibrada, isso ao longo da gestação, para o parto ser bem redondo. Vocês conseguem entender, assim, que... Nossa, isso acontece muito, né? Um parto, assim, 3 horas, tudo chega com 10 centímetros, demora horas. Vocês acham que não tá pegando alguma coisa muito profunda? Lógico que tá. Porque é exatamente o momento, assim, tipo, caramba, a pessoa pensa, né, no inconsciente, ferrou, 10 centímetros, daqui a, sei lá, quanto tempo, daqui a muito em breve, eu vou ser mãe de um bebê fora do útero. Ferrou, eu não posso, eu não consigo, não é permitido, não é... O que está bloqueando isso, né? Como a gente faz? E a terapeuta que tem esse olhar, ela tem técnicas, né? Porque nem sempre é falar, né? Tem terapias que é só falar, que é de terapeuta convencional, que é bacana, mas tudo é bacana, né? Hoje em dia, eu já fiz terapia convencional, eu acho muito legal, acho muito válido. Hoje em dia, eu me identifico mais com terapias holísticas quando, né, para resolver as situações que eu preciso. Mas a terapia holística tem várias formas, né? Fala algumas formas que tem, assim. É bem importante a gente olhar, né, como um todo, o indivíduo, mesmo que a gente faça alguma intervenção assim natural, que a gente faça conciliando com essa, né, com essa
com essa conexão, assim, levando a pessoa, olha, enquanto eu estou fazendo isso aqui, respira fundo, observa, olha para dentro, observa o que, que é que tá, né? Não é só você, não vai fazer, ela que vai ter que passar por esse processo. E ao longo da gestação, e né, assim como o trabalho terapêutico não só na gestação, eu sinto que é muito mais a gente ficar num campo de observação e às vezes tem umas pecinhas, sabe? É um ajuste fino, assim. Então, alguma coisinha que vai ali. Às vezes a pessoa ela só está precisando realmente de um colo, de um espaço para expressar a emoção dela, sabe? Com toda a sua verdade. Às vezes tem essa questão do trabalho com a criança interior, né? E aí existe um trabalho profundo disso, que eu faço também, dela chamar essa criança, ouvir essa criança. A nossa criança, como todas as crianças, precisam de escuta. E a maioria das necessidades não atendidas tem a ver com essa não escuta. Então, a gente fazer um trabalho de uma regressão, vamos dizer assim, né, de encontro com essa criança e dar escuta para ela, dar esse colo para ela ser essa pessoa que vai oferecer isso. Tem trabalho de renascimento, que é com respiração consciente, que a pessoa consegue voltar lá nesse momento, né, do portal da chegada dela. E tem também várias coisas, né? A massagem, a coisa mais do físico mesmo, né? Momentos de relaxamento profundo, em que ela, né, só de estar em um relaxamento profundo, ela consegue acessar as informações e as curas que ela precisa. É importante dizer que, na verdade, a gente é um canal, né? A gente está ali como intermediário, assim, mas quando eu vou receber alguma terapia, quem absorve a cura ali sou eu, né? Eu tenho os meus insights e é a mesma coisa quando eu vou oferecer, né? Eu não sei o que vai acontecer com a pessoa, não tem um protocolo fixo, né? Mas é um ser humano complexo, né, que vem aqui e que vai ter as questões específicas para a gente olhar. É muito sobre estar na presença, né? Isso tem muito a ver com parto, né? A gente está na presença. Não tem outra coisa, não tem outro lugar para você estar. É que nem você viajar de avião, assim, não tem como sair ali rapidinho. Enquanto o avião tá lá em cima, você tá lá. Então é isso, tá ali na hora, né, vivendo a questão, vive aquilo, esteja presente com aquilo, com o que der e vier, com o que for, né? E aí também, você falou do canto, né? Vou puxar aqui a sardinha para o workshop que eu vou fazer na semana que vem. Que uma das coisas assim que eu acredito muito, né, e que eu uso, uso como uma medicina, né, minha, são os cantos tradicionais, de rodas das abuelas, das mulheres antigas, né, que se reuniam e cantavam juntas. E existem muitos círculos hoje em dia de mulheres de sagrado feminino e tal, que resgatam esses cantos ou que criam cantos assim, que falam de amor, falam da natureza, que falam da nossa conexão, né, dos nossos ciclos femininos, enfim, que contam histórias. E isso é muito curativo, né? Esses cantos, assim como as cantigas de Niná, são os cantos mais antigos do planeta. A gente não sabe nem quando isso começou, né? Assim como as músicas que a gente canta para os bebês dormirem. Então, e que eram nesse formato também, né? Das mulheres cantando umas para as outras e os bebezinhos ali, não, sendo embalados, tanto no ventre quanto fora do ventre. E aí isso está muito no meu campo, assim, eu já trabalho um tempo, eu uso o canto no meu trabalho, às vezes no parto também, é um excelente mecanismo de desbloquear alguma coisa ali. Mas eu nunca tinha. Tambor, maracá, canto. Mas eu nunca tinha feito uma roda específica de cantos para gestantes. E aí me veio, concebi essa semana isso, vou fazer aqui no Rio, na semana que vem, dia 10 de outubro, 10/10, quinta-feira. Então tem as informações aí no meu Instagram também. Eu vou deixar também depois no story das informações. E é legal que ela fala muito assim que a gente vive tenso, a gente parar e pensar assim, agora, no momento, vocês que estão assistindo, vocês estão totalmente relaxados, musculatura, né? A musculatura daqui, né? Fazer shake, né? Nem eu tava, que bom que você lembrou. A gente se distrai e a gente tensiona, gente, é impressionante. A gente, quando repara, assim, pelo menos o ombro, de repente está um pouquinho aqui. Então, a grávida, ela precisa estar com essa musculatura muito relaxada, né? Que a garganta e vagina tem uma conexão, né? Muito, muito direta e que vai
bloquear no parto se tiver contraído, né? O bebê, para nascer, ele precisa de espaço, ele precisa de musculatura relaxada, ele precisa de só espaço. E ele faz o resto, porque ele E tem para isso a movimento, mulher tem a precisa participação muito expressar, ativa. né? Para isso a mulher precisa se expressar, ter esse lugar de expressão. Isso também por conta de tudo isso que a gente já falou, né? Desse processo de dormência, de desconexão, a gente perdeu, porque faz parte desse outro lado meio sombrio, né? A gente expressar um pouco nossas loucuras. E isso é muito importante, né? Expressar tudo que a gente é, tudo que tem aqui, olhar para essas emoções que tem aqui. Então, soltar a voz, soltar a respiração, usar ela, esses mecanismos, esses dons que são nossos a nosso favor, né? São maravilhosos e sim, são incríveis para o parto, são pontos muito positivos. Além do que, numa gestação, quanto mais as gestantes convivem umas com as outras, em alegria, em união, e podem, né, ter espaços assim de canto, de expressão de tudo isso, isso também vai influenciar, né, nesses bons hormônios que vão ser produzidos para esse momento dessa chegada. E lá na hora, se ela fez isso, né, praticou dessa forma, o corpo vai adquirindo memórias, né? Então você não precisa ficar preocupada, tem que fazer assim, assado, não é sobre uma técnica, mas seu corpo já tem uma memória e acessa essa memória intuitiva, seu sistema límbico, né, que desativa toda essa parte do mental grande ali que a gente não precisa para parir e consegue se liberar geral, assim. Então é incrível, gente. Canto é realmente poderoso demais, assim. Eu tô bem feliz de poder oferecer esse círculo. Medicamente falando, realmente relaxa, né? Essa musculatura, relaxa a musculatura pélvica, né? E você tem a certeza que você não está sozinha e dividir, né, o momento. Gente, é uma super medicina, eu amo canto. Vai ser muito especial esse evento dela. Super parabéns por canalizar essa medicina entre gestantes. Vai ser muito importante. Vai ser bem legal. Que bom. E algumas mães com bebezinhos que eu acompanhei o parto agora já pariram, elas perguntaram, posso ir também? Eu falei, claro, eu não sei por que eu não botei puérperas também, mas estão bem-vindas também com os bebês. Ih, vou levar Yasmin, então. Vem. Momento de alegria, né? Com certeza. É um ato quase que de subversão, né? A gente se permitir ser alegre nos tempos de hoje. Pois é. Gente, eu tô fazendo uma coisa, eu tô sendo alegre, eu tô relaxando toda a minha musculatura. Eu tô cantando. Uau! Cantando. E eu acho que são coisas que parece ser. Não parece ter tanta importância, né? Quem tá escutando, mas só cantar, só tá entre mulheres, mas só sabe a potência disso fazendo. Na ginecologia natural eu falo assim, tem duas coisas que eu não sei explicar, mas faça e me conte, que é a planta-lua e a vaporização uterina, que parece um movimento muito simples, né? Você simplesmente oferece seu sangue menstrual para a planta, para a natureza, e tipo, não, mas só isso vai me curar? Faz e me conta. São três, né? E a terceira é o círculo, estar entre mulheres, porque realmente a força de um círculo é inexplicável, né? Aí você fala assim, pô, mas só tá entre mulheres, com uma fogueira no meio, cantando com um tambor. Sim. Esquisito, porém maravilhoso. Não parece simples, mas não experimentem. Experimentem, assim, não fique achando, pô, só isso, porque a gente acha que as coisas têm que vir com dificuldade, né? O Bar de Access fala isso, né? Vem meio com facilidade, alegria e glória. Que as coisas, elas vêm fácil. A gente que tem essa crença que pra gente merecer, tem que ser difícil. E o parto, a preparação, não tem que ser difícil. O parto não tem que ser difícil para a gente merecer aquele momento. Então, as coisas são mais simples que a gente pensa, né? Essa cura do nosso feminino, né? Que a gente está no sistema patriarcal que vai detonando nosso feminino todo dia, todo momento, né? A gente vê uma declaração, assim, que fere
as mulheres, gente, tem o nosso feminino ferido, isso todo dia, toda hora. É um olhar mais desrespeitoso para você, vai ferindo. E nessas coisas, assim, que parecem ser tão simples, mas que são extremamente transformadoras, que tudo entra em equilíbrio e tudo se cura. Então, assim, mulheres gestantes, façam isso, mesmo que vocês pensem assim, será que só isso? Sim. Façam e vocês vão ver a potência que é. Mulheres que não estão gestantes, vaporização, plantar a lua, e tá em círculo de mulheres, são práticas realmente muito, muito transformadoras. Por mais que pareça ser simples, mas faz uma cura interna muito, muito potente, né? É isso. Oi, Clara! Doutora Clara, uma também obstetra linda de Niterói. Ai, que bom. Entrou aí agora. Então Então é tá. isso. Então é dia 10, eu vou deixar no Stories. E qualquer coisa, se tiverem dúvida, espero que tenham gostado dessa nossa visão de parto, né? Que é muito linda, é muito especial e não tem receita de bolo. Não dá pra gente falar assim, o que que a gente faz? Né? Porque cada mulher vai ter a sua questão, cada casal vai ter a sua questão. E a gente vai fazendo de acordo com a demanda, né? A gente vai detectando os problemas e cada um tem as suas questões, seus desafios, e a gente vai contornando e curando, ajudando a curar. E no parto também, no parto o que, que a gente faz, né? É diferente, depende de cada mulher. Mas a gente trabalha bastante a respiração, né? Técnicas de respiração, que tem várias, técnicas de meditação. Na minha bolsa eu tenho magnetos de ferrite, né, para fazer magnetoterapia em meridiano de acupuntura. Eu tenho pinda Moxa, chinesa, com ervas, compressa seca de moxa, né, que é um bastão aromaterapia. com uma erva, aromaterapia, cromoterapia. É muita coisa. Muita coisa. E as nossas formações, né, de terapia holística e, o tambor, né, o canto também, que sim, pode ser usado lá na hora do parto, pode, deve, que é muito lindo. Então a gente usa essas, é o nossas bruxarias aí escondidas que ajudam bastante. É Tá isso. bom? Eu quero falar que, só para lembrar que essa roda de canto, mesmo quem não se sinta confortável em cantar, não é sobre cantar bem ou mal, vem todo mundo, é sobre soltar a voz e estar num lugar de um espaço de união, de acolhimento, né? Não tem julgamento. Eu tô com a voz aqui também com um pouquinho de tosse, mas eu queria fechar aqui com um canto, se você me permitir. Porque você falou muito, né, da simplicidade, é na simplicidade que tudo tem solução, e eu me lembrei desse canto. Então vou trazer ele aqui para a gente se despedir, agradecer muito, desejar uma linda tarde aí para todos e até breve. O doce canto da palavra que encanta o meu coração é o som da natureza tocando a emoção. Apenas poder estar viva, sentindo a sensação que é pela simplicidade que tudo tem solução. Que é pela simplicidade que tudo tem solução. Uhul. Gratidão, que lindo, nossa. Gratidão, muito bom, adorei. Obrigada, querida. Até a próxima. Até a próxima. Se tiverem dúvida, mande direct, a gente vai conversando. Gratidão, Marina. Gratidão a todo mundo que escutou a gente. Tchau, tchau. Tchau.